Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço! Agora sim, vamos sair de Paulo, já que já lemos bastante coisa dele, e vamos para Hebreus. Que a gente não sabe quem escreveu. Pode ter sido Paulo, pode ter sido Barnabé, pode ter sido Apolo, pode ter sido Priscila e Áquila. Não sabemos. Pode ter sido Pedro, difícil, mas pode ser. O que importa é um judeu escrevendo a judeus falando sobre o cumprimento. As coisas do Velho Testamento se cumpriram em Cristo e ele está mostrando, ele está sempre fazendo paralelos e tem alguns textos interessantes aí. Vamos começar. Hebreus capítulo 2, do verso 5 ao 9. Se tu já achou aí, pode ler, mano. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o vistes? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as tuas mãos. Todas as coisas o sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Pode ler o 10 também. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem fez todas as coisas, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que o escritor está falando? Ele está olhando para um texto, obviamente, né? Está escrito. Sim. Salmo 8, verso 4 em diante. Vamos lá. Diz assim: Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E que é o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Pois tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas, e os animais selvagens também. As aves do céu, os peixes do oceano, e tudo o que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Então, o escritor, que a gente não sabe quem é, ele olha para esse texto e ele percebe que, embora a interpretação comum do Salmo 8 seja falando sobre o homem, sobre a raça humana, sobre a espécie humana, que é feita um pouco inferior aos anjos e Deus dá o domínio de tudo ao ser humano, e isso ele está também relatando o Gênesis, ele está olhando para trás ainda, olhando para o Gênesis, onde Deus dá a ordem, domine a terra, sujeite a terra. Embora essa seja a interpretação comum, o escritor de Hebreus entendeu que esse texto não fala só sobre isso. Esse texto é também uma profecia referente ao Messias. Ele mesmo vai dizer, no verso 9, observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, vírgula, Jesus, vírgula. Então ele já está traduzindo para nós. Ele já está interpretando para os leitores dele e também para nós que o texto não se refere meramente à raça humana enquanto dominante, pré-dominante sobre a criação. O texto também é uma profecia referente ao Messias. E aí ele continua dizendo, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. E assim conduzir muitos filhos à glorificação. Para isso, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Quem matou Jesus? O texto responde, Deus.
Não foi judeu, não foi turco, não foi romano. Foi Deus. Por quê? Convinha aperfeiçoar Jesus pelo sofrimento. Ah, Jesus não era perfeito? Sim, Jesus é perfeito, o Cristo é perfeito. Porém, a salvação precisa de um autor e esse autor precisa estar perfeito ou precisa cumprir as exigências legais da lei de Deus. Como que Deus faz isso? Através do sofrimento do Messias. Cara, Hebreus é massa, meu. É muito bom. É muito massa. bom. É legal quando tu relê ele depois de ter lido o Antigo Testamento também. Mas quando tu lê sem ler o Antigo Testamento, rapaz, é um nó. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeus. E os judeus já conhecem o Antigo Testamento. Sim. Então ele não tem essa preocupação de ter que fazer grandes explanações. Não. Ele vai falando, ele vai fazendo conexão, acreditando que o leitor da carta já sabe do que ele está falando. Sim. Alguns até sugerem que Hebreus nem seja uma carta. Hebreus seja uma pregação transcrita. Então, esse cara, que a gente não sabe quem é, talvez está numa sinagoga, pregando para judeus, e o texto da lei já foi lido, e os profetas já foram lidos, e talvez ele está só fazendo as conexões e explainando as coisas, e interpretando o quê? O Salmo 8 não está falando meramente da raça humana, que recebe o domínio da criação. Não. O Salmo 8 também está profetizando sobre o Messias. Seria feito homem, menor do que os anjos, um pouco menor, mas seria coroado de glória e de honra por sua morte. E tudo seria posto debaixo dos seus pés. Cara, isso é demais. Isso a gente pode ir bem longe. Pode. Ainda em Hebreus, capítulo 4. Lê para nós aí, por favor, do 1 ao 10. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Cara, então ele vai traçar mais uma vez meio que um panorama mais rápido, mais resumido, mas falando do descanso, né? O judeu, pela cronologia do Antigo Testamento, ele entende o descanso como algo geográfico à nação de Israel, né? Lembrando, um povo que estava escravo no Egito, foi tirado por Moisés, passou 40 anos no deserto, toda aquela geração morreu, inclusive Moisés, com exceção de Josué e Caleb. Aí aquela nova geração, que não acompanhou a saída do Egito, entrou na Terra Prometida, terra que mana leite e mel, que é promessa desde lá de Abraão, né? E depois disso, vai falar Davi novamente de um descanso. Tá, mas Davi já estava em Israel. Que bagunça, né? Que bagunça. O escritor ele faz menção, no mínimo, a 3 textos. A gente vai destrinchar isso um pouco para que fique claro para quem está com a gente aqui entender. No verso 3, ele diz: assim conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui a gente tem o primeiro texto. O primeiro texto que ele cita é Números 14.
Números 14, verso 30. Eu vou pegar um pouquinho antes para a gente talvez conseguir compreender, tá? Tá. Tu falou aí de Josué e Caleb. Esse texto está inserido exatamente nesse ponto. Então, Deus dá uma ordem a Moisés que envie 12 espias à Terra Prometida. Dentre os 12 estão Josué e Caleb. Eles vão, espiam a Terra Prometida por algum tempo, voltam. Toda a congregação é reunida. Eles dão um relatório. Olha, a terra é boa, mana, leite e mel. Cacho de uva é gigante, tem que ser entre 2 para carregar um cacho de uva. O troço é de outro planeta. 10 deles vão dizer, porém, é impossível a gente vencer. Os caras são gigantescos. A gente olha para eles e a gente se sente gafanhotos. Eles olham para nós e acham que nós somos de fato gafanhotos. Não tem como, a gente vai morrer, não vale a pena, a gente devia ter ficado no Egito. 2 desses 12 dizem o contrário, e esses 2 são Josué e Caleb. Cara, realmente, os caras são gigantes, as cidades são fortificadas, vai ser difícil, mas Deus disse que a terra é nossa, e se Deus for conosco, a gente vai entrar e vai arregaçar, e a gente vai possuir a terra prometida. Nesse contexto, existe um desespero, o povo começa a entrar em polvorosa, porque já não sabe o relatório de quem que vai acreditar. Deus intervém, fala com Moisés, fala com Arão, e aí vem o texto. Números 14, 26. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Eu estou ouvindo as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Qual eram as petições? Seria melhor nós sairmos do Egito do que morrer nesse deserto. Deus nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. Deus está dizendo, eu vou cumprir o que vocês estão dizendo. Vocês vão morrer nesse deserto. Verso 29. E assim, os vossos cadáveres tombarão nesse deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, o primeiro texto que o escritor aos Hebreus cita é esse. Deus prometeu que eles não entrariam. Verso 4. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia nestes termos. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Aqui ele está referenciando Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, quando, ao fim da criação, dos 6 dias de criação, são literais ou não? Não sabemos, mas Deus criou as coisas em 6 momentos. Isso é óbvio. É o que o texto diz, a gente já falou isso no episódio anterior, Jesus validou isso, né? Sim. Jesus olha para o Gênesis e diz, no princípio Deus criou. Então Jesus valida isso. E lá, no sétimo dia, o texto vai dizer que Deus descansou, ele cessou de criar. Esse é um ponto importante que talvez a gente vale a pena explicar. Se está escrito que Deus não se cansa, por que Deus descansou? Porque Davi ele escreve, o guarda de Israel não dorme nem descansa. Então Deus é incansável, ele não se cansa. Por que ele descansou? Uma melhor interpretação da palavra descansar é cessou. Então Deus cria as coisas em 6 dias, em 6 momentos. No sétimo momento, Deus para de criar. Ele cessa a sua obra criativa e ele vai trabalhar em outra coisa, ele vai fazer outra coisa. Ele vai botar as coisas a funcionarem, mas ele para de criar. Essa é a tradução talvez melhor, é mais coerente com o texto bíblico. Sim. E verso 5, Hebreus 4, verso 5. E novamente, no texto citado há pouco, ele está voltando ao texto que ele havia citado. Jamais entrarão no meu descanso. Então, Deus descansou no sétimo dia, prometeu um descanso, só que disse para o povo lá de Números que eles não entrariam no descanso. Cara, que doideira é essa? Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, Deus determina uma nova oportunidade. E ele chama de hoje, ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Ele está citando o terceiro texto, que está lá no Salmo 95, versos 7 e 8. Lê para nós, por favor.
Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Então, olha só, como que o escritor está interpretando? Esse hoje, ele não é o hoje de Davi, ele é hoje. E quando é hoje? Hoje é hoje. É, como o teu amigo lá que comentou, né, que a Bíblia foi intencionalmente escrita atemporal. Uhum. Esse hoje é atemporal. Esse hoje é hoje. Cara, hoje, se tu ouvir a voz de Deus, não endurece teu coração. É um convite de Davi. Sim. E hoje vai ser sempre hoje. Hoje não é ontem, hoje não é amanhã. Não, hoje é sempre hoje. É esse o convite. E aí, o raciocínio que ele está construindo, verso 8. Por quê? Se Josué, quando conquistou a terra prometida, tivesse lhes dado descanso, Deus não teria feito essa declaração que o Jader acabou de ler no Salmo, muito tempo depois, a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático ao povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Então, o raciocínio dele é o seguinte: Deus descansou no sétimo dia, prometeu um descanso. Uhum. O povo de Israel entendeu que o descanso era a terra prometida. Porém, Deus disse: vocês não vão entrar no meu descanso. Josué entra na terra prometida e o povo acha, é o descanso. Muito tempo depois, Davi, já na terra prometida, diz: hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Davi fala de novo de um lugar de descanso. Sim. Ou seja, Israel, Jerusalém, a terra prometida não é o lugar de descanso de Deus. Uhum. O lugar de descanso que Deus promete é um lugar a todo aquele que crê. De novo, a gente vai voltar para o entendimento que Tiago teve lá do livro de Amós. Uhum. É a tenda de Davi sendo reconstruída e todas as nações se achegando. E essa tenda não é geográfica, essa tenda é espiritual. É um lugar espiritual onde todo aquele que crê é recebido por Deus. E ouve aquilo que Jesus disse que naquele dia nós ouviremos: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Jesus não diz entra no playground, não, Jesus usa essa palavra, entra no descanso do teu Senhor. Então a promessa de um descanso ainda vale. Hoje, se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente está ouvindo, se a gente está entendendo o que a Escritura está dizendo, cara, hoje a gente precisa ter o coração sensível a isso e dizer: eu quero esse descanso, eu preciso desse lugar de descanso. Boa. Dado Hebreus, então a gente fez essas duas menções, né? Já foi boa parte do Novo Testamento. Já foi boa parte do Novo Testamento. Não falamos dos evangelhos porque a gente já fez isso antes. Falamos de Paulo, que escreve uma porção gigante, né? Começa em Romanos e vai até Filemon. Tudo nesse meio caminho é Paulo que está escrevendo. E aí vem Hebreus. Falamos de Hebreus também, que, de novo, como Romanos, teria várias outras citações, Sim, várias outras interpretações que a gente poderia, mas eu acho que essas duas são as principais, as mais inteligíveis da gente fazer sem gastar muito tempo. E agora, vamos para onde? Tiago 2, 14 ao 24. Tiago é um baita livro. Vale a nota, né? Que esse Tiago não é o Tiago, irmão de João. Esse Tiago sequer é um dos 12. Uhum. Por quê? Porque o Tiago, irmão de João, já tinha sido martirizado quando essa carta é escrita, e esse Tiago, ele se identifica como irmão do Senhor. Então esse Tiago é um dos irmãos de Jesus que na vida de Jesus talvez não acreditasse, fosse um daqueles caras: se tu é quem diz que é, vai a Jerusalém, mostra os teus talentos. E Jesus meio que escanteava, mas depois esse cara converteu. Esse Tiago provavelmente seja o Tiago do capítulo 15 de Atos que a gente leu. O cara sabe, o cara que olha para a Escritura e interpreta e faz a conexão. O que Tiago fala aí? Vamos lá. Tiago 2, 14 ao 24. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo,
e lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu ao altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Até 24, né? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui a gente tem um monte de coisa, né? Tem. Eu vou começar pela mais fácil e eu deixo as difíceis para ti, então. Ah, meu Jesus. Vamos lá. Existe uma discussão já antiga de que Paulo e Tiago estão trocando farpas aqui. Uhum. Então, Paulo em Gálatas ele fala sobre a salvação por fé e não por obras. Tiago parece que está falando de uma salvação por obras e não por fé. Uhum. E é interessante que os dois vão citar o mesmo exemplo. Os dois vão citar Abraão, que foi creu e isso foi imputado como justiça. Uhum. Eles usam o mesmo texto, cada um para justificar o ponto de vista. Existia rusga entre eles? Não. O que a gente tem que perceber? Paulo está escrevendo a um povo que queria ser salvo pelas suas boas obras. Porque isso já vinha do paganismo. Então eu vou fazer boas coisas e eu vou ser salvo pelas boas coisas que eu faço para a divindade. Sim. Então ele quer ser salvo por fazer coisas boas. Meio Paulo espírita, né? Eu acho. O que Paulo vai dizer em Gálatas? Cara, não. Vocês são salvos pela fé. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Ele foi salvo pela fé, não por obra. Uhum. Então Paulo escreve a um povo que quer ser salvo por obra e ele diz, não é assim. É necessário fé. Sim. Tiago, ele está escrevendo a um outro povo que tinha uma outra ideia. Qual era a outra ideia? Vou ser salvo só pela minha fé no judaísmo ou pela minha fé em Cristo, nos ensinos, mas eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que meter a mão em nada. Eles estão escrevendo para dois públicos que tinham dois problemas diferentes e problemas que parece que se embatem. Sim. Onde que está a verdade da coisa? A verdade da coisa é a seguinte, o que Paulo diz está certo, o que Tiago diz está certo. Sim. É o que tu já falou em algum episódio anterior que a gente gravou. As obras, elas são a evidência da fé. Deus não nos salva por obras, mas Ele nos salva para as boas obras. Tu falou isso em algum episódio anterior. Tiago está escrevendo a um povo que quer ser salvo só pela fé, sem obra nenhuma. E aí ele usa o mesmo exemplo, Abraão. Paulo foca no seguinte ponto. Abraão creu e isso foi acreditado como justiça. Ponto. Ele acreditou no que Deus falou e Deus disse, cara, esse cara é bom, vou salvar ele. Ponto. Tiago faz uma leitura que vai um pouco avante. Então, qual é a leitura que Tiago faz do texto? E ele diz, assim cumpriu-se, verso 23, cumpriu-se assim a escritura que declara, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Só que Tiago vai além desse texto. Tiago entende que a salvação dada a Abraão não foi só pelo fato dele crer no coração, abraçar a verdade de que ele teria um filho. Não. Ele, além de crer nisso, quando Deus pede que ele sacrifique Isaque, o que Abraão faz? Ele leva Isaque para o sacrifício. Sim. E se tivesse que matar, ele ia matar o filho. Sim. E Paulo falando sobre isso é muito legal, porque Paulo vai dizer, cara, Abraão tinha uma fé tão poderosa que ele cria no Deus que ressuscita mortos. Se ele tivesse de fato sacrificado, Abraão acreditava que Deus ressuscitaria Isaque. Isso é muito louco. Foi Paulo ou foi Hebreus que fala isso? Tá na Bíblia, irmão. Eu sei que cita Abraão na Galeria da Fé, né? Também. Então, mas eu sei que tá na Bíblia, só não lembrava se era Paulo ou se era Hebreus, mas realmente. Cara, isso é muito louco. Então, não existe discordância, não existe rixa entre Paulo e Tiago,
Não é que um está querendo dizer o que o outro disse, não, cara. A gente tem dois escritores escrevendo a dois públicos diferentes com problemas diferentes. E ambos usam o mesmo texto. Qual que é a solução? Os caras que queriam viver por obras precisavam de fé para ser salvos. Só obra não vai resolver. Os caras que queriam viver só de fé, não adianta só ter fé, porque eu não posso, bate alguém na minha porta pedindo comida, eu não posso dizer Deus te abençoe, vai passar tua fome. Não vai passar fome. Eu tenho que fazer. Então eu preciso da boa obra. Fui salvo pela fé para as boas obras. É o comentário excelente que tu fez. A que texto que ele está se referindo aí, Jadeco? Lê para nós, então. São dois. Gênesis 16, versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai. Não, respondeu Abrão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Opa, tem coisa errada, acho aqui. É isso aí. Gênesis 16, 6. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. É o que tá aqui. Acho que não é esse, né? Não tá no 17,6 aí? 16, 6. Então, sei lá. Deixa eu ver aqui. Já te digo. E qual é o outro texto? 22, do 1 ao 18. 22, do 1 ao 18. Perdão, querido. É 15,6. Ah, Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. perfeito. 15,6. Tá. E o outro texto, Gênesis 22, do 1 ao 18. Aí vai ter coisa para ler. Vamos lá. Dale. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e lhe ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então Tiago constrói esse raciocínio de que, além de crer, Abraão foi e fez o que tinha que fazer. Ele apresentou obras. Os textos ali que a gente ficou na dúvida se era Paulo ou Hebreus, é os dois. Romanos 4.
Verso 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdeu toda a vitalidade de antes, pois já contava cerca de 100 anos e que também o ventre de Sara não tinha o vigor passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometeu, mas pela fé se fortaleceu oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar tudo o que lhe havia sido prometido. Por essa razão, isto lhe foi creditado como justiça. E aí, Hebreus 11, verso 17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Por quê? Porque ele acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E, simbolicamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então é os dois que falaram e a gente mistura tudo e faz uma bagunça. A gente está aprendendo a ler com os discípulos, né? Exato. É a visão do todo. Toma! Tiago faz isso, cara, e a gente tem que entender essas coisas, sabe? Uhum. Existe essa necessidade de entender. Não existe divergência, não existe contradição. Não. Sim. Paulo e Tiago, os dois estão trabalhando pela mesma coisa, pelo reino de Deus, pela proclamação do evangelho. Momentos diferentes, público diferente, usam o mesmo texto, o mesmo exemplo. Um dá ênfase à fé, outro dá ênfase à atitude, mas ambos estão trabalhando para aquilo que a gente falou lá em Efésios 4, para o aperfeiçoamento, né? O verso 10 termina falando sobre Jesus subindo, dando dons aos homens. O verso 11 fala sobre os chamados 5 ministérios. E o verso 12 diz, esses ministérios ou estes são dados para o aperfeiçoamento dos santos. Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres são dados para aperfeiçoar os santos, para a promoção do reino de Deus. Está todo mundo trabalhando pela mesma coisa. Só a ênfase é diferente, mas se completam. Tem outro texto de Tiago, né? Isso. 4, do 1 ao 6. Deixa eu pegar aqui. Boa. E tu faz a leitura dos Velho Testamento. Uhum. Tiago 4, do 1 ao 6. Diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. Vocês cobiçam e não têm nada. Matam e invejam, porém não conseguem obter o que desejam. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando vocês pedem, não recebem, porquanto vocês pedem com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Adúlteros! Ou vocês não estão cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Deus fez habitar em nós zela com os ciúmes dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Tiago está citando várias coisas, e aqui a gente tem que esclarecer. O primeiro que ele cita, né? Ou imaginais que é sem razão, verso 5, que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com os ciúmes. Ele não está citando uma citação, ele está citando um conceito. Uhum. Então não existe texto no Velho Testamento que diga Deus fez habitar em nós um espírito ciumento, ou Deus tem ciúmes de nós. Não existe essa frase específica, mas o conceito é muito claro. No Velho Testamento, Deus quer o seu povo para si. Sim. Deus quer exclusividade. Deus é santo e quer um povo santo, um povo separado. E aí corroboram com isso dois textos. Êxodo, capítulo 20, do 2 ao 6, e Deuteronômio. O que tu pegou aí? Êxodo? Peguei os 3. Comigo, velho. Então vamos embora. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus quer a adoração do seu povo só para si. Sim. Ele não permite que o povo faça imagens, ele não permite dividir glória, dividir honra, não. Deus quer o seu povo para si. Tem outro texto, Deuteronômio 4:29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o achará, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus quer o seu povo para si. E como que o povo de Deus vai ser dele? Buscando de todo o coração e de toda a alma. E aí ele cita um outro texto, Tiago vai citar, no verso 6. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso ele declara na Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Deus escarnece dos escarnecedores, ele escarnece dos arrogantes, mas ele concede graça aos humildes. Tiago, ele está, primeiro, mencionando o todo da Escritura. Sim. Deus é zeloso e ele quer o seu povo para si. Depois ele cita um texto direto, um provérbio. Ele não cita a referência, mas é o texto. A gente consegue entender que é o texto que ele cita. Deus se opõe aos arrogantes, escarnece dos escarnecedores, mas concede graça aos humildes. E por último, e não menos importante, vamos lá. A gente já falou então dos evangelistas, a gente já falou de como Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, interpretava, a gente já falou de como o escritor aos Hebreus interpretava, a gente já citou agora Tiago interpretando, e por último e não menos importante, Pedro. Como que Pedro interpretava? A gente já viu isso lá em Atos, né? Atos capítulo 1, ele está interpretando a questão ali de Judas. E também depois teve a pregação, né, em Atos 2. Gente, né? Excelente. Então a gente já tem esses insights. Agora vamos na carta, naquilo que ele escreveu. 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10. Como tu é fã das cartas de Pedro, eu vou deixar para te ler. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tu tá lendo o 1, é o capítulo 2. Opa, isso aí. Capítulo 2, do 1 Pedro 2, tá certo. Ao 10. Exato. Esquece aí, eu tava lendo errado. É que ele é fã da carta, ele já queria ler todo, entendeu? Exatamente. 2, do 1 ao 10. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para terem eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Vamos voltar. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dora. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para os juízos. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio de ímpios, e, reduzindo as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse é justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar
sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Foi o 10. Isso aí. E agora, o que Pedro cita? O que a gente vai encerrar o episódio falando? Primeiro, cara, Pedro cita um texto não bíblico. Ih, rapaz. Pedro cita o que a gente já falou, acho até que no episódio anterior. Ele cita muito do livro de Enoque, que para a igreja do primeiro século era tido, não sei se como inspirado, mas no mínimo como uma boa leitura. Pedro vai citar o ensino e Judas também vai citar esse ensino. Onde que Pedro está citando isso, ainda que ele não fale sobre Enoque? No verso 4, ele vai dizer: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionados em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Cara, isso não está escrito em lugar nenhum do Velho Testamento, mas está escrito no texto de Enoque. Essa rebeldia dos anjos e o aprisionamento de alguns desses anjos rebeldes está descrito no livro de Enoque. Outro detalhe que está também no livro de Enoque é o verso 5. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça. Acho que na tua tá pregador. Pregador da justiça. Pregador da justiça e mais 7 pessoas. Cara, mas quando a gente olha para Gênesis, Noé não prega nada. Tudo que ele prega é prego e madeira para construir uma arca. Certo? De onde que ele tira que Noé é um pregador da justiça? Porque no livro de Enoque diz que Deus fala a primeira vez com Noé sobre uma destruição. Quando Deus fala a primeira vez com Noé, de novo, livro de Enoque, não é bíblico, ok? Mas no livro de Enoque, quando Deus fala com Noé a primeira vez, o texto lá vai dizer que Noé passou 120 anos pregando ao seu povo. E qual era a pregação? Que o povo tinha que se arrepender, que o povo tinha que voltar às boas práticas da época do Éden, que o povo precisava observar aquilo que Deus havia dito aos patriarcas, aos antepassados. 120 anos. Por isso que Pedro vai chamar ele de pregador da justiça. Cara, a gente prega 1, 2 anos, a gente grava 10 episódios, a gente já tá aqui, ó, saco cheio. Noé, segundo esse relato, pregou durante 120 anos. Arrependimento e volta a Deus. No fim desses 120 anos, aí a gente vai para o texto do Gênesis. Deus fala com Noé e diz: cara, constrói uma arca, porque eu vou mandar o juízo. E o juízo vai vir em forma de dilúvio. O que é dilúvio? Nunca nem tinha chovido, dizem os teólogos. Noé não sabe, ele só constrói. Deus dá as medidas, Deus dá a forma. Muito provavelmente Deus ensina a fazer as ferramentas, Deus fornece material de alguma forma. Deus tem que ter colaborado com Noé. Sim. Porque, cara, não é fácil construir uma coisa. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, já não é fácil construir uma coisa nas medidas que Noé construiu. Deus tem que ter colaborado. E aí, Pedro vai citar agora o Gênesis, quando ele diz no verso 6, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem na prática do mal. Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Então aqui Pedro está olhando para 2 textos. O primeiro, do livro de Enoque. E ele, cara, talvez acreditavam que era verídico, que era um texto real. Eu já li o livro de Enoque. Eu acho que tem muita coisa que não coaduna com o texto bíblico. E não é aceito. Tanto é que o povo judeu não aceita o livro de Enoque. Eu vi um bate-papo com um rabino outro dia e ele comentou sobre o livro de Enoque. Né? Ele disse, cara, é evidente, existem provas de que não é
legítimo, não tem como Enoque ter escrito aquilo. Alguém escreveu e colocou o nome. É o pseudepígrafe que chama, né? Pseudo, falso, epígrafe escrito. Então, alguém escreveu e bota um nome falso. Bota o nome de alguém famoso, Enoque, que está na genealogia de Adão. Sim. E esse texto populariza. Então, o povo judeu não aceitou o livro de Enoque, por isso não está nem no nosso Velho Testamento. Porém, era comum que os leitores do primeiro século lessem e talvez utilizassem. Pedro vai também citar e vai também validar o Gênesis, quando ele fala sobre Ló, quando ele fala sobre Sodoma e Gomorra. Então ele está olhando para o Gênesis e ele está dizendo, cara, é assim, isso aconteceu. A que conclusão chegamos nós? Como diz Paulo lá em Romanos 8, né? Cara, a conclusão é a seguinte. Primeiro, bater na tecla que a gente já bateu. A Bíblia interpreta a Bíblia. Esse é o ponto. A gente tem que... surgiu dúvida, a Bíblia vai ter que responder. Ah, mas a Bíblia não responde. Cara, procura um bom comentário bíblico, procura um bom teólogo, compra uma Bíblia Shed que tem um bom comentarista, sabe? Busca boas referências dentro da teologia para que tu encontre essas respostas. Segunda conclusão que a gente pode chegar aqui. Todos os escritores do Novo Testamento, incluindo os evangelistas, incluindo Paulo, incluindo o próprio Jesus, que foi a nossa conversa do episódio anterior. Todos ensinavam sempre tendo em vista o todo da Escritura. Não existia caixinha de promessa, não existia pensar as coisas e simplesmente jogar o vento, não. A gente vê que mesmo textos que são pensados estão dentro de um contexto e são ensinados dentro do mesmo contexto. Exemplo, os textos que Pedro citou sobre Judas. Ah, parece que ele tirou um pedaço daqui e tirou um pedaço de lá. Só que ambos os textos originais estão falando sobre o Messias e sobre traidores, sobre inimigos do Messias. Pedro pega esses textos e entende que no contexto deles, do que aconteceu, Judas é um desses caras, é um desses opositores, é um desses traidores do Messias. E Pedro aplica esses textos que falam sobre isso à vida de Judas. Fora isso, todos têm a visão do todo. Eles estão sempre olhando para todo o Velho Testamento e estão ensinando sobre isso. Eu acho que isso é o que tem que ficar gravado na nossa memória dentro desses, 3, 4 episódios que a gente gravou falando sobre isso. Sim. E é uma baita maneira da gente pensar. Sempre de forma sadia, exercitar esse pensamento, né? Em diversas situações. A Bíblia ela trata de diversos temas, né? A gente até comentou num episódio que ela não tem resposta para tudo, mas eu gosto de uma frase do tio Shed, que ela tem um princípio para tudo. Né? A Bíblia não vai falar de Bitcoin, Sim. mas ela vai falar do ganho de dinheiro, de recursos, de maneira muito fácil, né? Que é para ter cuidado. A Bíblia fala de fiador, né? Tem diversos temas. Eu acho que hoje eu vejo que a gente precisa olhar para as situações do nosso dia a dia, sobre temas que importam, né? Que estão em pauta, estão em alta na sociedade, na nossa vida, e olhar a Bíblia como um todo, né? Cuidar muito com versículos só isolados, né? Ainda que Jesus citava um pedacinho no versículo aqui, outro lá, mas ele viu o todo, né? Ele pensava o todo. Mas a gente pode tirar uma lição dessa série que a gente está encerrando hoje aqui, né, sobre a Bíblia, é que a gente pode aplicar ela, deve aplicar ela como um todo. Isso. Ver ela de uma forma geral, porque ela tem muito princípio para conduzir a nossa vida, né? Excelente, meu mano. Excelente. Então tá, gente. Que honra mais uma vez você estar aqui com a gente nesse tempo em que as pessoas não param 10 minutos. Esperamos que vocês ainda estejam com ela, né? E te inscreve se tu não te inscreveu, deixa o teu like. A gente vai vir provavelmente com uma nova série, com um novo tema. Deixa a tua sugestão. A gente está aberto aqui a sugestões, a dúvidas que tu tem, a complementos que tu possa ter. A ideia aqui é propagar o pensamento bíblico de forma simples e clara e acessível. Então, deixa teu like, teu comentário, segue a gente nas redes sociais, a gente tem conteúdos exclusivos no nosso Instagram e Facebook. E Deus abençoe. Até a próxima. Valeu!